Gravando. A paz do Senhor, amados, hoje dando continuidade à nossa aula de teologia sistemática, eu gostaria de passar para vocês uma visão resumida do que é teologia sistemática, tá? Antes da gente retomar a aula, a primeira aula, né? A teologia sistemática é uma ferramenta essencial para a compreensão e o ensino da Bíblia de um jeito organizado. É uma forma de estudo muito importante para preservar a verdade na interpretação bíblica. Para permitir melhor entendimento, separamos 5 características importantes sobre a teologia sistemática. Primeiro, na teologia sistemática, a Bíblia é vista por inteiro. O estudo da teologia sistemática abrange tudo sobre a Bíblia de forma ordenada, como um conjunto. O objetivo é promover a unidade do ensino das Escrituras, dando aos alunos uma visão completa acerca da Bíblia. Em outras palavras, a teologia sistemática não foca em um único autor bíblico, como Davi ou Paulo, por exemplo, ou um único tema bíblico, mas sim em todo o conselho de Deus. Segundo, a teologia sistemática inclui e relaciona todas as doutrinas bíblicas, de sorte que, para priorizar o estudo bíblico por completo, a teologia sistemática não permite que um tema ou uma doutrina das Escrituras seja excluído do campo de estudo. É comum alguns grupos de pessoas se interessarem por uma doutrina específica, mas o trabalho da teologia sistemática é considerar todos os conceitos para estudar a Bíblia de maneira organizada. A teologia sistemática jamais negligencia qualquer parte da Bíblia, pois tudo que nela é essencial para conhecer todos os seus ensinamentos e sua história, não existe aprender ou pregar uma parte da verdade, mas sim toda a verdade, e é isso que a teologia sistemática busca. O contexto histórico é relevante para o estudo. Além de abranger todas as escrituras, a teologia sistemática também pode envolver contextos históricos da Bíblia e acontecimentos da igreja para anunciar sua fidelidade no modo de interpretação. Pensamentos ordenados. Teologia sistemática auxilia o aluno a estudar as doutrinas bíblicas de modo ordenado, criando uma estrutura verdadeira para pensar e abranger toda a pesquisa necessária para compreender as Escrituras. E, por último, a teologia sistemática é um dos campos de estudo mais importantes sobre Deus. O ramo de estudos da teologia sistemática é uma das mais relevantes, justamente por abranger toda a Bíblia. Então, amados, nós precisamos compreender que a teologia sistemática, ao contrário de nós vermos disciplina por disciplina, doutrina por doutrina, nós vamos estudar a Bíblia como um todo. Então, nós olhamos para todos os campos da teologia, para todas as doutrinas. É muito interessante porque a teologia sistemática nos ensina a pensar a Bíblia como um todo, e não por partes, e não um pensamento estanque. Ao mesmo tempo que eu estou falando de teologia, doutrina de Deus, eu já estou pensando em cristologia, já estou pensando em escatologia, porque existe uma ordenação lógica na teologia sistemática que nos ensina a pensar a Bíblia como um todo. Amém? Dada essa pequena explicação, né, nós vamos ver agora, dando continuidade na apostila, lá na página 15, a partir da 15, a possibilidade de termos uma teologia. Então, nós vimos anteriormente
o objetivo da teologia sistemática, agora nós vamos ver a possibilidade. A possibilidade de termos uma teologia baseia-se em três grandes verdades, a saber, Deus existe e tem relações com o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Segundo princípio, o homem é feito à imagem de Deus e é capaz de receber e compreender aquilo que Deus revela. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Deus tem se revelado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e em muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Se Deus existe e tem se revelado, e se o homem é capaz de receber a sua revelação, forçosamente havemos de concluir que, ao menos, é possível existir a teologia sistemática. Não estamos, pois, tentando o impossível, dizendo alguma coisa acerca de Deus e das suas relações para com o mundo. Devemos animar-nos neste estudo com as palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, para que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. A importância do estudo. Seria difícil exagerar a importância do estudo de teologia sistemática, porque quem queira saber com exatidão alguma coisa do mundo, do universo, do homem, da história, de Cristo, da salvação, em suma, informar-se de tudo que seja de primordial interesse ao homem, tem, por força, de aprender de Deus. Ele é o grande mestre que todas as coisas conhece. Lógico. Amados, ele conhece todas as coisas porque ele é o criador de todas as coisas. Então, com quem tomaremos conselhos? Com o homem falível, pecador, ou com o criador de todas as coisas, né? E há tanto erro a respeito de tudo isso que se torna necessário um conhecimento sólido e seguro de todos esses assuntos de grande importância para a humanidade. Fora das revelações de Deus, não se encontra tal conhecimento. Esta é a razão porque baseamos o nosso estudo naquilo em que Deus tem revelado ao homem. Devemos, nesse trabalho, orar muito para que a nossa visão seja clara, puro o nosso zelo, elevado o nosso ideal e reto o nosso espírito, como o espírito daquele a quem almejamos conhecer. Queridos, aí cabe uma advertência muito séria por parte deste pequeno discípulo do Senhor, servo de Deus. Amados, nós estamos falando aqui de coisas seríssimas, muito importantes, que trata da salvação e da percepção que as pessoas têm de Deus através das nossas vidas e dos nossos ensinamentos. Tá? Que nada seja feito por pretexto para escravizar o homem com dogmas que o próprio Senhor Jesus Cristo não nos coloca sobre os ombros. Amém? Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, temos por obrigação levar o conhecimento, levar as boas novas, como elas nos foram transmitidas, com seriedade, com amor, com respeito e, acima de tudo, amados, lembrando do temor
e do tremor que se deve ter diante do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Lembremos-nos de que maneira os serafins louvam e adoram a Deus na beleza da sua santidade. Lembremos que aquele que diz, minha é a vingança e eu retribuirei, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Que nós temamos o temor, que nós tenhamos o temor da palavra, que nós tenhamos condições de estarmos tempo integral louvando e zelosos por aquilo que o Senhor tem nos entregue. Da mesma forma que Paulo fala ao seu amado filho na fé, maneja bem a palavra e não tenha do que se envergonhar. E esse não ter do que se envergonhar não é diante de homens, é diante de Deus. Porque perante o Senhor existe um memorial a nosso respeito das coisas que fazemos ou falamos. Nós temos um testemunho a dar. Amém? Devemos prosseguir neste estudo com o mesmo espírito que Deus recomendou a Moisés quando lhe apareceu na sarça ardente. Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:6. Queridos, a palavra de Deus é santa, queridos. Lembremos-nos disso 24 horas por dia. A nossa responsabilidade é tremenda. A vocês hoje está sendo descortinado a fonte do conhecimento, a fonte do saber. A vocês está sendo propiciado o conhecimento mais profundo acerca da palavra de Deus. Usem com responsabilidade, sabedoria. Fontes da teologia sistemática. De onde vem o material da teologia sistemática? Quais são as suas fontes? De toda parte vem o material. São inúmeras as fontes. Devemos aprender de tudo o que nos possa ensinar alguma verdade acerca de Deus e das suas relações com o mundo. A teologia cristã só conhece um Deus, o Criador de tudo quanto existe, todas as coisas. Por isso, tem relação com Ele e podem ensinar-me muitas verdades ao seu respeito. O material da teologia pode vir, pois, de toda a criação. Teologia é ciência tão vasta que, de certo modo, abrange tudo. As montanhas, os rios, os campos, as estrelas, o oceano, o céu, o inferno, o homem, as escrituras, a história, Jesus, tudo, enfim, nos fala de Deus. A palavra de Deus nos afirma, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde se não ouçam as suas vozes. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Salmo 19, dos versículos 1 ao 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e em muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Em nossa teologia cristã, a fonte principal, naturalmente, é a revelação de Cristo. A revelação de Deus não somente ilumina o campo da teologia, mas também derrama sua luz
benéfica sobre todos os assuntos em que a teologia se interessa. E em sendo Jesus a inspiração da religião cristã, é por isso mesmo o centro de toda a revelação. Tudo o que há de mais precioso, de mais valioso acerca de Deus, provém de Jesus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1,19. Em três grandes classes, podem dividir as fontes da nossa teologia, a saber, 1, Cristo, 2, do universo, 3, da história. E pela revelação cristã que podemos conhecer o que está revelado no universo físico. Não devemos, naturalmente, buscar compreensão do espiritual na base da nossa compreensão do material, visto que o espiritual é a causa do material. A ordem que procuramos seguir neste estudo será, pois, do espiritual para o material, de Deus para a criação, da causa para o efeito. De outra maneira, não acertaremos o nosso alvo. Então, amados, aí tem uma coisa importantíssima para nós podermos começar a organizar os nossos pensamentos. As coisas que existem, primeiro, foram criadas no mundo espiritual. Nós temos que procurar analisar do espiritual para o material, certo? De Deus para a criação, e não da criação para Deus. Como aquela pergunta descabida no mundo secular. Deus criou primeiro quem? O ovo ou a galinha? Amados, na criação, Deus criou a criatura. Deus criou os animais, Deus não criou o ovo. Deus criou macho e fêmea para que eles se reproduzissem, né? Então, nós temos que partir sempre do espiritual para o material. Explicar o universo do ponto de vista de Deus é relativamente fácil, mas explicar a Deus do ponto de vista do universo é absolutamente impossível. Por isso que hoje nós temos algumas coisas assim bizarras. Homens com tal grau de instrução que acham mais fácil explicar que o mundo, que o universo nasceu de uma explosão, mas eles não conseguem explicar o que deu início a essa explosão, a essa reação química. Eles não aceitam a simplicidade de Deus. Então, toda vez que o homem cria conjecturas a partir da criação para o Criador, ele nunca vai achar uma explicação. Amém? Eis a razão por que adotamos em nosso método a ordem que parte da revelação cristã, reforçando-a depois com o que se acha revelado no universo. A melhor de todas as revelações de Deus é Jesus Cristo. Principiemos, pois, pela mais preciosa revelação de Deus, as nossas considerações em torno das fontes de teologia sistemática. Queridos, aqui tem algo tremendo revelado pelo próprio Deus. O que é o melhor de Deus? Sabe? O melhor de Deus é Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa salvação. Ele é o motivo da possibilidade da nossa vida eterna. Então, se alguém falar para vocês o melhor de Deus está por vir, não acredite, não é verdade, é mentira, tá? O melhor de Deus já veio e está à destra do Pai,
é Jesus Cristo ressurreto. A revelação cristã, fonte da teologia sistemática. Entendemos que a revelação cristã é a manifestação de Deus na pessoa e no trabalho de Jesus Cristo. E, bem assim, a preparação para a sua vinda. Mas as revelações mais ricas e mais espirituais e mais efetivas e mais verdadeiras são as que se realizam em Cristo Jesus, no que ele era, no que disse e no que fez. Para o grande acontecimento da vinda de Jesus, Deus preparou de maneira muito especial a nação israelita, da qual ele, Jesus, haveria de nascer. Isto, porém, não significa que Deus não trabalhasse também entre as demais nações. Não é tal Deus, então, assim como hoje, guiava todos os povos. E de um sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já desde antes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 26 e 27. E depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Êxodos 10, 1 e 2. A história do universo, assim como a da raça humana, é uma. A nação, porém, de onde surgiria Jesus, foi dirigida de um modo todo especial, sendo o intuito desta direção, preparar o caminho para a vinda do Salvador do mundo. No Velho Testamento, temos a história desta grande preparação. Após haver Jesus cumprido a sua missão, os seus discípulos, esclarecidos pelo Espírito Santo, revelaram claramente o plano da salvação, ao qual Jesus viera dar cumprimento, e também os efeitos da sua vinda sobre a raça humana. Esta revelação encontra-se no Novo Testamento, que pode ser considerado como um produto do contato de Jesus com os seus discípulos. A maneira por que se efetuou a revelação. Podemos dizer que a revelação foi feita na vida. Esta é a revelação completa e perfeita. Não foi ela feita primeiramente nas Escrituras ou em palavras, mas em vida, que se traduziu em Atos. Um dos livros mais interessantes da Bíblia é, indubitavelmente, o dos Atos dos Apóstolos. Nele vemos Deus revelando-se na vida dos seus servos. A revelação consta mais do que Deus fez do que aquilo que disse. Assim diz o Senhor. É certamente uma das maneiras porque Deus se revela. Porém, o assim fez o Senhor foi e é sempre o meio eficaz por excelência. E o Senhor disse-lhe: o que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e transformou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor:
Mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou-se a meter a mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a outra carne. E acontecera que se eles não creram nem ouviram a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Êxodo 4, 2 a 8. Nesta passagem, como se vê, Deus revelou-se por meio de atos. Ainda outra passagem muito clara neste sentido é João 2, 14 e 16, que deve ser lida. Quando Deus manifestou a Moisés, ainda que lhe falasse muitas vezes, podemos afirmar que a revelação se nos depara muito mais abundante nos feitos maravilhosos operados por ele diante dos israelitas. Muitas vezes, quando Moisés ensinava ou exortava o povo, fazia menção de tudo o que havia feito aos seus pais nos dias passados e aos israelitas de então. Os salmos e as profecias, e finalmente todo o Velho Testamento, constam mais do que Deus fez do que aquilo que Deus disse. Relativamente, Deus falou pouco, mas trabalhou muito. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações, que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as expulsará diante de vós, e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor Deus vos tem dito. Aí, amados, se a gente der uma pausa aqui para mostrar a inter-relação que a teologia sistemática faz entre todas as matérias, nós vamos lá em escatologia lembrar da aliança abrâmica, né? Deus havia prometido aquela terra a Abraão, depois a Isaque e Jacó. Deus prometeu que a semente dos patriarcas herdariam aquela terra. Então, por se tratar de uma aliança incondicional, independe da rebeldia ou de fé. Como Abraão cumpriu o mandamento inicial da aliança abrâmica, o restante da conclusão desta aliança depende única e exclusivamente de Deus, né? Esforçai-vos, pois, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito, para guardardes e para fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Josué 23, do 3 ao 6. Aqui nós vemos que a aliança mosaica, em virtude do povo ter recebido de Deus a lei, o que ocorre a partir daí? A aliança mosaica, ela não é uma aliança incondicional, ela é uma aliança condicionada. O povo deveria cumprir toda a lei para que recebesse as bênçãos. Não com relação à aliança abrâmica, mas com relação à aliança mosaica.
A revelação de Deus não se fez, portanto, primeiramente nas Escrituras e depois na vida. Mas, pelo contrário, Deus se manifestou primeiro na vida e depois nas Escrituras. Por exemplo, a revelação que se chama narrada no livro de Êxodo operou-se, antes de tudo, na vida daquele povo. A libertação de Israel do jugo egípcio constitui uma fonte riquíssima de ensinamentos, pelos quais o povo compreendeu o plano de Deus. E assim é por todo o Velho Testamento. Se tirarmos do Velho Testamento tudo o que Deus fez e revelou pela vida dos seus servos, vê-lo-emos reduzido a um volume ininteligível. Inteligível. Quando Deus se revelou em Cristo Jesus, seguiu o mesmo método. Já de tal forma nos habituamos a pensar que a revelação de Deus só se pode achar nas Escrituras, que chegamos até a julgar que não havia revelação antes de elas serem escritas. Porém, não é assim. A revelação fez-se principalmente na vida dos seus servos, os profetas, na de Jesus Cristo, seu Filho, e nas dos apóstolos. As Escrituras são, por conseguinte, o resultado dessa revelação. Deus revelou-se primeiramente na vida dos seus servos. Estes depois os transmitiram por meio das Escrituras. Estas revelações, a posteridade. As Escrituras, embora sejam resultado da revelação de Deus a seus servos, são também revelação de Deus a nós. A Bíblia, podemos dizer, são as atas das reuniões de Deus com os homens. A gente pode falar isso sim, né? Porque primeiro acontece e depois é narrado tudo o que aconteceu. Tá? Porque já é manifesto a vós, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração, 2 Coríntios 3:3. A encarnação é o grande princípio da revelação de Deus. Este método de encarnar a verdade não foi escolhido arbitrariamente, porém era o único método pelo qual Deus poderia revelar-se ao homem em toda a sua plenitude. As palavras podem exprimir tudo o que pensamos, mas não tudo o que sentimos. Eu posso estar com dor. Eu vou dizer, estou com dor. Mas o que eu escrevi não dimensiona o quanto da dor eu tenho. Compreenderam? É o grande problema, e o grande problema de Deus não era tanto revelar ao homem os seus pensamentos, como manifestar o que estava em seu coração. Deus não queria tão somente revelar os seus pensamentos, senão também manifestar a sua própria pessoa ao homem. Para conseguir isso, um único método possível era o de encarnar a verdade numa pessoa divina, o que se realizou em Jesus Cristo, que não só ensinou, mas também viveu a verdade toda a respeito de Deus. Novamente, amados, fazendo uma correlação com a doutrina de Cristo, com cristologia, nós vemos aí a dualidade da pessoa de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Como vocês podem ver, a teologia sistemática, ela aglutina todas as doutrinas num raciocínio lógico e ordenado. Deparam-se-nos, a propósito, as seguintes perguntas. Ter-se-ia, porventura, completado a revelação de Deus com a vinda de Jesus, ou devemos esperar mais revelações da parte de Deus?
Ter-se-ia encontrado toda a revelação em Jesus? Sim e não, respondemos. A revelação em Cristo foi completa, porque nele e por meio dele, Deus disse tudo quanto tinha que dizer. Portanto, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1:9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9. Tudo que Deus pensa e sente a respeito do homem está em Jesus Cristo. Ele é a palavra final. Por meio dele, abriu Deus e esgotou todo o tesouro de suas revelações. E por isso, nada mais devemos esperar além daquilo que nos trouxe Jesus. Amados, aqui tem uma afirmativa tremenda, tremenda. Eu vejo hoje, com muita preocupação, pessoas sem um conhecimento teológico dizerem que têm revelações. Amados, vamos nos fixar na palavra de Deus, né? Aí vem a relação com outra doutrina bíblica, que é a bibliologia. Amém? Então, nós precisamos buscar o conhecimento somente nas Escrituras. Esse é um dos solas da Igreja Reformada. Sola Escritura. Tá? No outro sentido, porém, pode dizer-se que a revelação de Deus não está completa, considerando que o homem não compreendeu ainda a Jesus em toda a integridade de sua personalidade e não penetrou ainda todo o tesouro das verdades que ele ensinou e praticou. Do ponto de vista do homem, há muita coisa que aprender de Deus. Jesus mesmo disse que ia para o Pai e que outro Consolador havia de vir completar a revelação de Deus. Esta é uma parte da grande obra do Espírito Santo. De tudo que fica dito, concluímos que a revelação está completa em Cristo e que nele se encontra tudo o que Deus tinha que manifestar ao mundo. É verdade que não nos temos apropriado desta revelação em toda a sua plenitude, mas temos a promessa de, instruídos pelo Espírito Santo, compreender literalmente a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus. Amados, vamos nos recordar ainda de escatologia, dos métodos de interpretação. Nós temos o literal e temos o método alegórico. Nós precisamos compreender, depois de devidamente instruídos pelo Espírito, compreender inteiramente a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, não tem como alegorizar isso. Não tem como alegorizar. Deus se revela literalmente ao homem. Literalmente ao homem. Precisamos compreender qual é o nosso local nesse tabuleiro que Deus colocou, que é o aprimoramento do homem até que ele atinja a estatura de varão perfeito. Amém?
O grande meio de revelação é a vida. Sabemos, porém, que Deus não se limitou somente a este meio, mas também se revelou por outros modos, como podemos ver lendo Hebreus 1:1. A maneira de conservar a revelação. Sabemos já que o veículo principal da revelação é a vida, especialmente a vida de Jesus Cristo. Queremos agora considerar o assunto de como Deus conservou esta verdade pura, revelada na vida dos seus servos e na do seu Filho unigênito. Como se conservou a revelação? Na vida foi feita a revelação cristã e na vida também tem sido preservada. A melhor maneira de preservar a verdade é encarná-la. A verdade viva é a única verdade garantida. Jamais a corrupção teve algum poder contra a vida. A corrupção só aparece junto com a morte. O maior erro dos fariseus foi o de procurar conservar a pouca verdade que tinham na forma de ritos e formalidades, ao invés de encarnarem em suas próprias vidas. Amados, o que a palavra está nos falando? Queridos, o grande problema hoje, como da época dos fariseus, amados, uma coisa que eu tenho aprendido acerca do povo de Deus, desde o pai Abraão para cá, da semente do patriarca, dos patriarcas para cá, é algo tremendo. O pecado da humanidade continua o mesmo, as concupiscências continuam as mesmas e o povo é o mesmo, só mudou a tecnologia. As paixões humanas, como é dito no mundo, continuam as mesmas, tá? Então, o grande erro daquela época, como o de hoje, é a religiosidade, tá? É o excesso da preocupação de ritos e formalidades, em vez de viver um cristianismo puro. Porque hoje se acha que o crente vai herdar o reino dos céus. Lê do engano. Os cristãos verdadeiros herdarão o reino dos céus. Os crentes, assim como os fariseus, os gospel, os evangélicos, estes que se rotulam, que adoram títulos, que adoram rituais judaizantes, que amam palavras no grego, no latim, que amam sentar nos bancos atrás dos púlpitos, que estão sempre preocupados em terem uma oportunidade. Amados, difícil, viu? Não vai ser cristão, não. E ser cristão, amados, não é uma tarefa fácil. O Senhor Jesus, perguntado: o que devo fazer para te seguir? Fácil, filho. Vende tudo que tem, distribui aos pobres, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e vem após mim. Você está disposto a se negar? Você está disposto a pegar a sua cruz e seguir Jesus? Então, somente os cristãos, amados, herdarão o reino dos céus. É a essa igreja, a igreja de Cristo, que o Senhor Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar gospel, Jesus não vai vir buscar evangélico, Jesus não vai vir buscar crente, Jesus não vai vir buscar católico, Jesus não vai vir buscar nada disso. Jesus voltará para buscar a sua igreja, a igreja de Cristo, os cristãos, a noiva ataviada, sem ruga, sem mácula,
Então, o grande erro, queridos, é não viver o cristianismo e sim estar preocupado com ritos e formalidades. Mas a verdade é de tal natureza que não vive em ritos e em cerimônias. E a verdade que não vive desaparece. E foi justamente o que ocorreu com os fariseus. Eles perderam quase todo o seu pequeno patrimônio de verdade e, em muitos casos, não tinham mesmo nem noção delas. Deus sempre procurou, desde o princípio, plantar, encarnar a verdade no coração dos seus filhos. A encarnação de Jesus é a culminação deste processo. Haja vista que o grande número de biografias do Velho Testamento, Deus sempre exigiu dos seus escolhidos que vivessem e praticassem a verdade. O apóstolo Paulo frisou bem este ponto, dizendo: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3:2. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Sabemos que os primitivos cristãos não possuíam o Novo Testamento. Tinham, porém, a revelação de Deus feita por Jesus Cristo e preservada na sua vida. E realmente as doutrinas básicas do cristianismo não nos foram dadas tanto para objeto da nossa crença, para objeto da nossa experiência. Isto indica que devemos esforçar-nos por experimentar as doutrinas, visto que cada qual encerra uma preciosa experiência. Aquele que crê na doutrina e não a experimenta, não compreende a sua verdadeira significação. Testemunhas da verdade eram os primitivos cristãos. Testemunha quer dizer aquele que tem experiência. A pessoa que pode pregar o que ouviu ou recebeu de outrem. Mas testemunhar só pode aquele que haja assistido pessoalmente, só aquele que experimentou. O cristianismo verdadeiro insiste em que suas verdades sejam encarnadas, sejam experimentadas. Amados, tem muito crente de banco, sabia? Tem muito evangelho, muito evangélico, gospel, entendeu? Que só conhece o banco da igreja e o reteté do templo. Tem muito crente que acha que doutrinas são usos e costumes. E doutrinas bíblicas, elas têm que ter peso de salvação e estar amparadas em, no mínimo, 3 livros. Né? Então, amados, vamos experimentar essas doutrinas. Sejamos cristãos que possam testemunhar, né? Não só ser testemunha, mas testemunhar. Testemunhar só pode aquele que haja assistido pessoalmente, só aquele que experimentou. Né? É como alguém virar para um cristão e perguntar para ele: você fala de milagre, mas você já experimentou o milagre? E o cristão fica sem saber dizer. Será que sim? Será que não? Então não é cristão. Tá, queridos? Porque o cristão sabe, por experiência própria, que o primeiro milagre que acontece no seu dia é quando ele abre os olhos, porque ali as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. É quando ele come alguma coisa e agradece a Deus pela provisão divina.
uma vez que Jesus nos ensinou a agradecer ao Pai o pão nosso de cada dia. Né? Vejamos os tempos que precederam a reforma de Lutero. Aquela grande verdade relativamente a viverem os justos pela fé havia desaparecido quase que completamente. Mas, uma vez encarnada de novo na vida de Lutero, exerceu uma tremenda força para abalar, como de fato abalou, o mundo inteiro. Amado, eu vejo a experiência de Lutero muito parecida com o que aconteceu com o rei Josias. Quando lhe trouxeram, quando levaram ao rei a lei, ele rasgou as vestes na presença de Deus e chorou ao ver que o povo havia se afastado do Deus vivo. Da mesma sorte, Lutero, quando percebeu que tudo quanto ele cria como certo era abominação na presença de Deus, aquilo abalou a vida de Lutero e abalou não só a história da igreja, mas a história da humanidade. Então, nós precisamos compreender de forma muito tranquila que a história da igreja, tá? Ela está diretamente ligada à história da humanidade. Não à toa, os estudiosos hoje dividam a nossa sociedade em sociedade judaico-cristã e sociedade de outras religiões. O Velho Testamento serviu para preparar o mundo para a vinda de Jesus. O Novo serve para registrar o resultado de ter ele vindo e vivido a verdade. Isso é uma realidade, amados, na vida da humanidade. Se hoje a humanidade tem compreensão acerca de mentira, de verdade, de roubo, de leis, isso se deve à história da igreja. Se hoje a humanidade tem noção das virtudes, amor, compaixão, abnegação, solidariedade, só conhecem tais sentimentos em função do que Cristo deixou como ensinamento de vida, porque era a forma como vivia. Se hoje nós temos a compreensão das paixões humanas, dos frutos da carne, das concupiscências da carne, nós só a conhecemos em função das leis dadas a Moisés. Interessante, né? Nós podermos ter essa compreensão. Em certo sentido, foi ele quem nos deu a Bíblia, que agora nos leva a seus pés. Se Deus não houvesse conservado a verdade encarnada na vida dos seus servos, os profetas, os apóstolos, os cristãos em geral, não teríamos hoje da verdade
a proporção preciosa que temos, que possuímos. A revelação conservada na Bíblia. A revelação cristã, a sido conservada na Bíblia Sagrada, a Bíblia, é palavra grega que significa coleção de livros. E, sem dúvida nenhuma, temos na Bíblia a mesma revelação que Deus fez e conservou na vida dos seus servos. É aquela mesma verdade revelada e conservada na vida a que temos nas Escrituras. A Bíblia divide-se em duas partes: o Velho Testamento, que consta dos livros da lei, dos livros históricos, proféticos, poéticos. São, enfim, a soma de toda a literatura sagrada do povo hebraico. No Novo Testamento, o que consta dos 4 evangelhos que tratam a biografia de Jesus, dos Atos dos Apóstolos e da Carta dos Apóstolos às igrejas. É a literatura primitiva do cristianismo. Encontramos no Velho Testamento a revelação gradual e progressiva de Deus ao povo escolhido. Revelação que prepara caminho para a vinda de Jesus Cristo, seu Filho. E no Novo Testamento, o cumprimento desta revelação com o nascimento, vida e morte de Jesus. E ainda mais, o resultado da revelação na vida dos cristãos. Não há negar que a Bíblia é o livro por excelência. Ela é a carta magna de toda a verdadeira liberdade. A carta que liberta da escravidão. A verdadeira recursora da civilização moderna, das instituições e dos governos. A formadora das leis, segredo do progresso nacional, o guia da história, o ornamento e forte essencial da literatura, a amiga da ciência, a inspiradora dos filósofos, o compêndio da ética, a luz da inteligência, a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano, a alma de toda a vida cordial e religiosa, a luz que resplandece nas trevas, a inimiga da opressão, a adversária da superstição, a desarraigadora do pecado, a reveladora de tudo o que é elevado e digno, o consolo na aflição, a fortaleza na debilidade, a senda na perplexidade, o refúgio na tentação. Amados, aqui tem uma coisa, tem um dos adjetivos da Bíblia que eu acho mais importante e que hoje nós vemos as igrejas locais mergulhadas até a tampa da cabeça. A Bíblia, queridos, a palavra de Deus, ela é adversária da superstição. Amados, nós só vimos esse mar de heresias na igreja atual em função de superstição, em função de não conhecimento da palavra de Deus. A partir do momento em que o homem se deixa levar pela superstição, ele se afasta de Deus. A revelação é a base das Escrituras. Deus serviu-se dos israelitas para manifestar-se ao mundo. E, ao completar a plenitude dos tempos, enviou seu Filho unigênito a fim de consumar a revelação já começada. A revelação de Deus é progressiva. E o fim da teologia bíblica é acompanhá-la e estudá-la sob este ponto de vista. Não devemos, porém, supor que na Bíblia temos tudo quanto Deus queria revelar, porque isto não é verdade. Seria impossível conter um só livro
tudo o que Deus quisesse revelar. João esclarece este ponto quando diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, 25. Temos, porém, no que se acha escrito na Bíblia, o suficiente para servir-nos de guia e autoridade em todas as questões que acaso surjam em nossa vida. O vocábulo Bíblia, já o dissemos, significa coleção de livros. E interessante saber como se formou esta coleção. Amados, retornando aqui ao texto acima, o apóstolo João, ele nos afirma que nem tudo aquilo que foi dito ou foi feito durante o ministério de Cristo está escrito, porque não caberia em lugar nenhum. Imaginem Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista, iniciar o seu ministério. Imaginem acordar, passar o dia com o Senhor Jesus, à noite, a quantidade de ensinamentos maravilhosos, a quantidade de milagres ilimitados, porque o Senhor se compadecia de todos. O que está escrito é uma pequena porção para exemplificar aquilo que Deus fez e mostrou através de Jesus. Mas existe essa advertência clara a nós, sabe? O que está escrito na Bíblia é o suficiente para servir-nos de guia e autoridade em todas as questões que acaso surjam na nossa vida. Hoje, em virtude da aplicação de muitas pessoas ao estudo das religiões, né? A teologia de uma forma mais ampla, onde nós temos o estudo do ocultismo, de religiões pagãs, religiões orientais, e tantas outras, existe uma infinidade de leitura heterodoxa, tá? Que não nos presta como amparo para nenhuma afirmação acerca da teologia cristã. Então, tem muita gente escrevendo mas muita besteira por aí. E tem pessoas que leem alguns livros e acham que aqueles livros são verdades absolutas em si mesmos. E não são. A única verdade absoluta em si mesma está contida na Bíblia, na palavra de Deus. Tá? Então, amados, se qualquer literatura que chegarem a vossas mãos não estiver ancorada de forma literal na palavra de Deus, é anátema, é maldição para a vida de vocês, tá? Os diferentes livros que a compõem foram escritos em épocas diversas, assaz distanciadas umas das outras, e, além de tudo, não tiveram os seus autores na mente o plano de enfeixá-los num todo uniforme, num só volume, que se denominasse Bíblia. Por exemplo, escrevendo Paulo a Filemon, não teve a ideia de que sua carta viria mais tarde tomar lugar na coleção de livros inspirados,
que compõem a Bíblia. Da mesma maneira, não tiveram os demais escritores esse intuito quando compuseram seus livros ou epístolas. Pelo que podemos afirmar sem receio de errar que a Bíblia, tal qual temos hoje, é obra da providência de Deus. Também podemos dizer que, de certa maneira, cada livro conquistou seu próprio lugar na Bíblia. Eles não estão lá devido a uma qualquer arbitrariedade, senão devido ao valor intrínseco de cada um deles. Lancemos à vista, ainda que ligeiramente, nos livros apócrifos, e descobriremos imediatamente a razão por que foram rejeitados. Falta-lhes o valor intrínseco que caracteriza os demais, os canônicos. Não se pode dar aqui a história do cânon, que é um estudo de muita importância para os que almejam conhecer de fundo a origem da sua Bíblia. Basta-nos, por agora, saber que os livros de que se compõe a Bíblia lá se acham por duas razões. Em primeiro lugar, devido à providência de Deus, e em segundo, pelo valor intrínseco de cada um. Amém, amados? Queridos, a nossa aula termina. A nossa aula termina por aqui. A nossa matéria de escatologia, de teologia sistemática, ela não está terminada, porque nós nem sequer arranhamos a superfície de teologia sistemática. Isso é apenas uma introdução para que os nossos amados alunos tenham a compreensão de quão grande é importante a teologia sistemática para o ordenamento dos nossos pensamentos quando falamos em teologia. Quando falamos em teologia, nós temos que compreender que a teologia sistemática nos traz um raciocínio do todo, nos traz um raciocínio em cima de uma visão ampla, em cima de uma visão coordenada, em cima de uma visão ancorada literalmente na introdução, com uma interpretação literal das Escrituras. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com o Senhor Jesus.